Tudo bom, alunos? Aqui é o professor Jones Pobel. Nesse momento, vamos estudar sobre DSTs. Peço que os alunos do 8º ano fiquem atentos sobre essa aula para que a gente possa entender os métodos de prevenção, como essas doenças podem ser evitadas, né? E os sinais onde cada uma delas pode se manifestar nas pessoas que acabam tendo relações sexuais sem o uso de preservativos e outros métodos contraceptivos. Mas o preservativo, a camisinha, é o mais eficiente contra as DSTs. Então, nosso objetivo é alertar sobre as doenças sexualmente transmissíveis, conscientizar, sobre os sintomas de algumas doenças, orientar o uso do preservativo como forma de prevenção e buscar mais informações detalhadas para que vocês possam aprender desde cedo como se prevenir de doenças relacionadas ao ato sexual, tá bom? A responsabilidade é mútua, é da família, é da escola, principalmente de vocês, jovens, que devem aprender a se prevenir contra esse tipo de doenças que pode se manifestar em nosso corpo, tá bom? Então, o que é DST? Então, é uma sigla de doenças sexualmente transmissíveis, que pode ser transmitido por diversos micro-organismos. Pode causar desconforto, sintomas, conforme a doença vai se desenvolvendo e agravando no corpo do ser humano. Quais são os tipos de doenças mais comuns dentro das DSTs? Então, algumas das doenças por vírus, que são transmitidas por vírus. Vem aí a AIDS, hepatite B, mucosas contagiosas, herpes, codiloma, dentre outras doenças que são transmitidas por vírus. Temos doenças transmitidas por bactérias, gonorreia, sífilis, clamídia. E também doenças transmitidas por fungos, como a candidíase, doenças transmitidas por protozoários, tricomoníase. Então, são um leque de doenças e de micro-organismos relacionados a essas doenças. Então, nós temos aí no Brasil, um índice muito alto de contaminação de doenças que fazem parte do grupo das DSTs. Então, temos o HPV, entre outras doenças virais, como não foi citado lá em cima. O HPV é uma doença sexualmente transmissível, por isso que existe a vacinação dos jovens, dos adolescentes, tanto do sexo masculino como feminino. Herpes genital, clamídia, gonorreia, sífilis e AIDS. Então, nós temos aí uma infinidade, um gráfico que apresenta a quantidade, em média, de pessoas que acabam sofrendo com um tipo de doença dentro do grupo das DSTs. Vamos falar um pouquinho da AIDS. Na verdade, a AIDS é uma síndrome que se desenvolve. Nós temos aí o vírus que é responsável pela transmissão, que é o HIV. Então, o vírus HIV, diferente de HPV, tá? Diferente. Então, o HIV, ele é transmitido através de fluidos sexuais. Também o sangue contaminado e o leite materno. Então, por esse motivo que nós temos que ter muito cuidado, Tanto jovens, adultos, que esses são as formas de transmissão do vírus do HIV. Então, fazer a prevenção com o uso de preservativo, também vem a prevenção com o uso de exames médicos. Então, nós não temos que ter medo e temos que popularizar o exame do HIV para saber se
em algum ato que a gente cometeu sem prevenção, né, um ato sexual, vamos dizer assim, ou compartilhamento de agulhas, quando tem usuários de drogas, quando a mãe não faz um pré-natal e acaba tendo um filho, né, não se sabe se a mãe está com HIV ou não. Então a prevenção vem desde o ato sexual e também ao decorrer da vida poder fazer esse exame que te garante não ter o quê? O vírus. Né? Então, dentro dos adolescentes, há um estudo que mostra que realmente a prevenção não é difundida. Né? Os estudantes, eles precisam entender dessa conduta preventiva com o uso de camisinha. Então, isso não é uma informação que deve ser desvalorizada. Pelo contrário, se você quer que sua vida, que o jovem seja valorizado, tem que valorizar a vida do jovem. E o conhecimento do uso do preservativo se faz necessário para que não haja esse aumento que já existe, né? Existe um aumento aí de jovens infectados com o vírus HIV, aumentando ainda a discriminação, né, sobre o soro positivo. Então, as pessoas que acabam tendo essa contaminação com vírus, né, então acaba ainda dentro da sociedade ter esse preconceito sobre essas pessoas. Né? Então, na verdade, o HIV ele não tem cura, mas ele tem um tratamento, né, um tratamento para diminuir a carga viral no corpo. Né? Então, se tem um tratamento, não livra do vírus, você diminui a carga viral. Mas, para evitar de tomar um uso contínuo, porque a pessoa que acaba tendo HIV, ele tem que ter um uso contínuo desse medicamento. Então, se trabalha-se com a prevenção. E a prevenção é o uso do preservativo. Tá bom? Então, essa conduta preventiva tem que ser falada para os estudantes. E aí, quais são os sintomas das DSTs? Então, o que deve ser observado? Né? É observar, não quer dizer que está com DST, caso apareça alguma dessas características aí. Pode ser algo bem mais simples que indo ao médico, né? Tanto no caso das mulheres, ginecologistas, né? E no homem, os urologistas, para fazer e conhecer o que está, fazer o tratamento médico, conhecer, fazer exames para descobrir o que está acontecendo nos órgãos sexuais. Então, quando se aparece uma secreção vaginal ou corrimento, pode ser uma infinidade de coisas, até psicológicas. Mas, dentro do grupo das DSTs, pode aparecer, né, algo de errado quando se fala em secreção vaginal. Verrugas, então pequenas bolinhas, verrugas, quando aparecem nas regiões genitárias masculina e feminina. O cheiro forte também nessas regiões induz que tem alguma coisa errada acontecendo. Coceira, dor durante a relação sexual. Então, tudo isso tem que ser observado e logo correr para o médico. Por quê? Tem que se prevenir, tem que tratar. Senão você acaba tendo uma doença e se você tem um ato sexual, você pode passar para o seu parceiro. Entendeu? Então tem que ter esse conhecimento que esses são alguns sintomas que pode estar aparecendo no nosso corpo que a gente precisa informar para os responsáveis ou ir para um centro médico para saber o que está acontecendo. E aí hoje, as formas de prevenções que são bem difundidas, né? Então a gente não pode dizer que falta informação e nem material, na verdade. Então o uso da camisinha, que hoje a masculina é mais conhecida, mas nós já temos a feminina também. Em todas as relações sexuais, observe, oral, anal e vaginal. É o método mais eficiente para evitar a transmissão das infecções sexualmente transmissíveis. Então, IST é infecções. Então, doenças que podem desenvolver infecções no corpo. Né?
Então, HIV, hepatite B, C, serve também para evitar as gravidez, gente. Então, nós temos um número muito alto de gravidez na adolescência. E o preservativo tem que estar sendo bem difundido para que nossos jovens não engravidem cedo, né? Então, isso aí tem que ter consciência sobre o uso da camisinha. A camisinha masculina e feminina pode ser retirada gratuitamente nas unidades de saúde. Então, todas as cidades têm que disponibilizar preservativo. Tem que ir lá buscar. Ninguém vai na porta da sua casa e deixar, né? Por favor, né? Quem tem relação sexual desprotegida pode sim se contrair com IST. Professor, o que é IST? É infecção sexual transmitível. Que é DST, que fala de doença, né? Então, quando se relaciona doenças com infecções, basicamente a mesma coisa. Preste atenção, não importa a idade, estado civil, classe social, identidade de gênero, orientação sexual, credo ou religião. Toda pessoa pode apresentar saudável, mas pode estar com infecções, né? Pode estar infectada com algum vírus da DST ou outros tipos de organismos, como bactérias, fungos e protozoários, que fazem grupo das doenças sexualmente transmissíveis, que são as infecções sexualmente transmissíveis, tá bom? As formas de tratamento de algumas doenças depende da causa da doença, né? Então, vamos supor, se for uma doença que é causada por fungo ou bactéria, o médico vai indicar o quê? Um antibiótico, pomada, né? Para ser aplicado o quê? Na região genital, durante dias certos. Pode ser feito de qualquer jeito, tem que seguir a regra do tratamento. Mas as doenças como a AIDS, como eu falei com vocês, não tem cura. Então é importante evitar a contaminação dessa doença, utilizando preservativo em todas as relações sexuais. O médico responsável por diagnosticar, né, vai fazer com que o conhecimento para tratar essa doença vai ser passado para o paciente. O médico, no caso dos homens e das mulheres, são diferentes. Nas mulheres, ginecologistas. Nos homens, urologista. Tá bom? E aí, nós temos alguns ídolos, né, que foram contaminados, né, com vírus, né? O Cazuza. Então, ele sempre foi uma pessoa polêmica, mas se declarou bissexual, né? E ele teve o contato com soro positivo. Então, a AIDS faz com que o Rio de Janeiro, nesse período, entrasse mais em alerta sobre essa questão da transmissão do HIV, quando pessoas, ídolos da música brasileira, morreram com essa doença. Foi o caso também do Renato Russo, né? Então, essas informações precisam ser difundidas, né? Se os ídolos podem morrer com essa doença, imagine o social dentro do grupo das pessoas, as pessoas comuns, podem sofrer também com essa doença. E aí, a melhor forma de prevenir é a melhor forma de remediar. Então, se a gente tem a prevenção, nós não vamos desenvolver as DSTs em nossos corpos, tá bom? Obrigado!